O lançamento do livro Revolução Laura, Reflexões sobre Maternidade e Resistência foi realizado na Casa do Maranhão, Centro Histórico de São Luís. A autora, Manuela Dávila, escreveu a rotina da gravidez enquanto percorreu 19 estados brasileiros e o Distrito Federal na campanha presidencial, em que chegou ao segundo turno como vice de Fernando Haddad. Acredito que a crise que o Brasil enfrenta, ela é uma crise que atinge muito severamente a todos os trabalhadores, mas ela atinge ainda de maneira mais cruel as mulheres. E as medidas que o governo federal tem adotado são medidas que reforçam isso que eu estou dizendo. Por exemplo, a reforma da Previdência, ela é uma reforma cruel com todos os mais pobres do país. Mas imagine uma mulher, e isso tem a ver com o livro, que trabalha 26 horas a mais por semana, em média no Brasil, cuidando das crianças e cuidando da casa. Imagine ela passar a contribuir 5 anos a mais no final da sua vida, quando a maior parte, ou uma grande parte dos estados, essas mesmas mulheres têm expectativa de vida de 65 anos, ou seja, é impedir que essas mulheres se aposentem. Então, com esse livro, eu pretendo fazer com que as mulheres e os homens, né, ele é um livro sobre maternidade, mas falar sobre ser mãe é falar sobre ser pai também. E falar sobre ser mãe e ser pai é falar sobre o que o Estado pode fazer para tornar a vida das mulheres que não têm os mesmos privilégios que eu, né, as mulheres que não têm creche, as mulheres que não têm escola, que esse livro faça os políticos também refletirem sobre isso e as pessoas, as mulheres comuns também, que elas possam refletir sobre isso. Laura é a filha de Manuela Dávila e que inspirou o livro. A autora já foi líder estudantil, vereadora de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e deputada federal. O deputado Rafael Leitoa, líder do governo na Assembleia, compareceu na solenidade de lançamento do livro de Manuela Dávila. Além de resistência, uma militante da esquerda brasileira que contribuiu muito como deputada federal já para o país, iniciou sua militância no movimento estudantil contemporâneo, lá no Rio Grande do Sul, aqui no Maranhão, e que agora lança seu livro Revolução Laura, que traz relatos de como a vida de uma mãe que teve condições de fazer com que a filha tivesse alguns cuidados diferentes da maioria das mulheres brasileiras. E é interessante ela dividir essa opinião e lá lançando para o Brasil afora esse livro, para que as pessoas também possam conhecer o lado mãe, né? De muitas vezes você não tem acesso a conhecer esse lado dos políticos brasileiros. O governador Flávio Dino, que é do PCdoB, mesmo partido de Manuela Dávila, não gravou entrevista, mas destacou os desafios enfrentados por mulheres que se dispõem a lutar por um país melhor. O livro já foi lançado em 19 capitais e a ideia é inspirar cada vez mais mulheres a entrarem também na política, para garantir os direitos delas em todos os lugares. Se a gente quer construir um caminho de retomada do crescimento da economia brasileira, um caminho que o Brasil seja soberano, que seja livre para se desenvolver, na minha interpretação, é impossível nós construirmos esse caminho sem a presença ativa das mulheres. Não só porque nós somos a maior parte do Brasil, mas porque nós somos a maior parte das desempregadas, a maior parte das subocupadas, nós somos as punidas quando as escolas fecham, nós somos as punidas quando faltam médicos ou enfermeiros nos postos de saúde, porque somos nós que largamos os nossos trabalhos para ficar na fila à espera da consulta. Então, se a gente quer mudar essa realidade, como mudar sem ter ao nosso lado quem enfrenta ela cotidianamente? Então, para mim, o papel das mulheres é simplesmente o de construir esse Brasil que a gente sonha.